Shalom, irmãos em Cristo. E você que ouve, de alguma maneira, não sei, gostaria de poder compartilhar com você, não uma estrutura opressiva de religião, mas aquilo que a Bíblia diz. Nós estamos no limite máximo da possibilidade da raça humana continuar, não há mais como continuar. Nós chegamos ao mesmo ponto de autodestruição que houve lá na cidade de Sodoma e Gomorra, que houve no dilúvio, que derrubou o Império Romano e assim por diante. É cíclico. Eu acho curioso essas pessoas mal informadas que pensam ser cultas. Hoje em dia as pessoas fazem uma faculdade e quando acabam a faculdade pensam que são alguma coisa. Não são, você é técnico em alguma coisa. Faculdade não traz mais conhecimento genérico. Você terá que obtê-lo através da leitura, muito livro, muita dedicação, se você deseja algum tipo de conhecimento. Senão você nada mais será do que um técnico. E aqui não é nenhum demérito, é só uma colocação, uma citação. Então, nós estamos no ápice da civilização e não temos para onde ir, irmãos. Nós estamos destruídos, já estamos. Nós destruímos a célula máter da sociedade, que é a família. É curioso que os órgãos, as estruturas sociais que defendiam a família, como no caso a igreja, se corrompeu. E hoje você vê na igreja a corrupção, hoje você vê na igreja a alienação do evangelho e a aceitação do humanismo. Bem, nós estamos mesmo no último instante da história. Nós estamos no 15º minuto da prorrogação, no segundo tempo da prorrogação, e não tem pênalti, viu, irmão? Então, falando sobre isso, eu postei um vídeo que fala sobre o arrebatamento. E eu citei neste vídeo que o capítulo 4 de Apocalipse fala do arrebatamento. E alguns ficaram assim, meio... Olha, onde é isso? Então eu queria ler o capítulo 4 e passar para o irmão aquilo que eu entendo. Permita-me só relembrar alguma coisa. Capítulo 1 é a apresentação do livro, quem é que está falando, para quem está falando, por quem foi enviado e para quem deveria ser espalhado. Capítulo 2 e 3 é a história da igreja, a igreja como um todo, do começo do dia de Pentecostes até o arrebatamento. Lembram-se que Deus é aquele que conta o fim no começo, tá certo? Então, o capítulo 3 é contado exatamente no começo do Apocalipse, porque o capítulo 3 é o fim da história da igreja. A predominância do último momento da igreja é Laodiceia. E depois deste vídeo, eu quero, se possível, começar a postar vídeo sobre as 7 cartas. Amém? Mas agora vamos ficar no capítulo 4, que eu digo que é o arrebatamento. Ora, quando acaba o capítulo 3 assim, depois destas coisas, né? Depois começa o capítulo 4. Depois, que coisas? Essas coisas que aconteceram no capítulo 2 e 3, que é a história da igreja. Então a história da igreja acaba no arrebatamento. Então no capítulo 4, nós vamos ver o arrebatamento. João é o tipo revelado aqui da igreja. Então diz assim, depois destas coisas olhei e eis que estava uma porta aberta no céu, não é? Essa porta, ela foi aberta neste momento, estava aberta naquele momento em que lhe foi revelado esta visão. Então diz assim, e a primeira voz que como de trombeta ouvira falar comigo, se você voltar no capítulo 1, você verá quem é a voz, não é? A voz que fala com ele é o próprio Senhor Jesus. E ele ouve, ele identifica a mesma voz. E o que a voz diz, sobe aqui. Ora, Jesus não saiu de lá para buscar João. João foi chamado aos céus e ele entrou nos céus pela porta aberta. Jesus disse certa vez, eu sou a porta. Quem entrar por mim, entrará, sairá e achará pastagem, achará sobrevivência, achará alimento, achará vida. Então, João é convidado a subir. E logo, logo nós seremos convidados a subir.
e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Depois destas quais? Destas que foram reveladas até o capítulo 3. Então, veja claramente que aqui é uma ruptura de dispensação ou de tempo. Ele estabelece, até aqui aconteceu, agora depois daqui acontecerá outras. E para que você veja, você não pode ficar mais na terra. Suba aqui. Acho que não está difícil perceber isso, está? Tá bom. E logo fui o quê? Arrebatado no espírito. Aí alguém diz assim, tá vendo? É no espírito, ele não foi em corpo. Claro, irmão, a carne e o sangue não podem herdar o reino dos céus. João ainda estava vivo e ele teria que reescrever a revelação do Apocalipse. Então ele teria que voltar. Mas ele foi realmente lá. Ele diz, e eis que um trono estava posto no céu. Entende essa palavra posto? Significa foi providenciado, não é um trono do Todo-Poderoso, é um trono específico para um fato específico. E o que estava assentado era na aparência semelhante à pedra de jaspe sardônica e o arco celeste, que alguém chama de arco-íris. Eu não gosto dessa expressão. Íris é uma entidade grega, maligna, é o arco da aliança, é o arco celeste. Estava ao redor do trono e parecia semelhante à esmeralda. Então é curioso que o arco celeste nos céus, ele não é exatamente aquelas multicores que existem na terra, como o sinal de aliança que Deus não destruiria mais a terra com um dilúvio de águas, mas ele tem uma cor esverdeada. E ao redor do trono havia 24 tronos, e vi assentados sobre os tronos 24 anciãos vestidos de vestes brancas, e tinham sobre suas cabeças coroas de ouro. Perceba que esses anciãos já estão reconhecidos, já estão com vestes brancas. Para que isso seja real, eles já devem estar lá e já passaram pelo processo e já foram estabelecidos como juízes. Muito bem. Você pode dizer que devem ser os 12 patriarcas e os 12 apóstolos. É possível, não sei, saberemos naquele dia. Mas que são 12 apóstolos, eu quero crer que sim. E dizia, eles tinham sobre suas cabeças coroa de ouro. Então eles já tinham sido até galardoados. Irmãos, isso será de uma vez só. Isso não será feito, cada grupinho que chega lá recebe galardão, não. A Bíblia diz que é um tempo específico para isso. Nesse texto, esse tempo já aconteceu. É o que está dito aqui. E do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes, e de diante do trono haviam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Irmãos, os 7 Espíritos não é que são 7 Espíritos distintos, é que são 7 aspectos, né? 7 performances do mesmo Espírito. E você vai encontrar na Taná essa explicação, o Espírito de sabedoria, de temor, de conhecimento e assim por diante. E aqui, então, é pela primeira vez citado a plenitude de Deus em um só lugar. Entenda, há um só Espírito. Me permite, eu acho que eu vou arrumar alguns inimigos agora. Mas o maior problema que a igreja tem enfrentado é que os islâmicos não creem na Trindade. Os judeus também não creem, não é? Mas nós não. Os evangélicos dizem que há 3 deuses. A Bíblia não declara isso. A Bíblia diz que há um só Deus. Há um só Espírito. Bem, está escrito isso, não sou eu que escrevi. A Bíblia, o Novo Testamento diz, há um só Espírito. Muito bem. Jesus falou que o Pai é Espírito e importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Ora, se o Pai é Espírito e é uma pessoa que é o Deus Todo-Poderoso, e o Espírito Santo é outra pessoa distinta, como creem os trinitarianos, então nós não temos um Espírito, nós temos 2. É um problema para eles explicarem. Não, eu vou dizer o que eu entendo. O Espírito Santo é o próprio Deus. A Bíblia diz que ele está sobre todos e em todos. Quem está em mim é o Espírito Santo. Se ele está sobre, é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Ele é um só. Agora, ele se revela, não é?
Gradativamente ele vai se revelando até que ele venha habitar no seu templo físico, que é o corpo do crente, não é? Então, do começo da criação, ele vem gradativamente se revelando até chegar no dia de Pentecostes e se derramar até sobre os servos e servas, derramarei meu espírito sobre toda a carne, diz o Senhor. Então, irmão, se você crê na Trindade, você não vai para o inferno por isso, tá certo? E os irmãos que creem também no unicismo também não irão. Eu não creio em nenhum nem no outro. Eu creio que há um só Deus e creio que esse Deus criou Jesus Cristo e o corpo físico no qual ele, Deus, veio habitar. É isso que os islâmicos não entendem, porque acreditam que Jesus era um Deus carne. Não, Deus é espírito, muito claro, Deus não é carne, Deus é espírito. Mas Deus habitou num templo humano, Deus habitou num corpo físico, que ele mesmo, Deus, criou. Por isso que eu sei que Jesus nunca se casou, porque se ele tivesse se casado, ele não poderia ter morrido como um cordeiro imaculado. Porque no casamento, ambos se tornam uma só carne. E a predominância não é da santidade, a predominância é do pecado. Se um crente deitar-se com uma prostituta, uma meretriz, faça uma só carne com ela. E não é que a meretriz se torna santa, mas o santo se torna a meretriz. Então a predominância é do mal e não do bem nesse aspecto. Então, querido irmão, você é livre para crer no que você quiser. E eu uso da minha liberdade para crer na Bíblia como penso que está dito. Muito bem, então aqui pela primeira vez o Espírito de Deus está em um só lugar relatado nas Escrituras. Porque no Antigo Testamento Deus estava no seu alto e sublime trono. Depois Deus está no alto e sublime trono, mas algumas vezes ele se manifesta ao povo de Israel no Monte Sinai e assim por diante. E depois ele está em Cristo, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Depois Jesus, ao subir, falou, não vos deixarei órfão, enviarei outro Consolador. E o Espírito Santo veio, e Deus agora estava no trono, nas alturas, e ao mesmo tempo ele está habitando no coração da igreja. Mas agora, curiosamente, Deus está revelado aqui na sua plenitude neste lugar glorioso nos céus. Muito bem. E do trono saíam relâmpagos, trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. E havia diante do trono um mar de vidro, um mar de vidro. Bem, aqui eu vou dizer o que eu vejo a igreja, o mar de vidro é a igreja. Acho que capítulo 14 de Apocalipse vai falar do mar de vidro com fogo, quer dizer, o mar de vidro já foi galardoado também. Neste mar de vidro, este mar de vidro é a igreja. Não existe lá um lugar físico que é igual ao mar de vidro. O mar representa povos. Temos que começar a entender o Apocalipse, ler o começo. Ele fala que o mar representa povos, as águas são povos, assim por diante. E ele está usando esta linguagem. Seria grosseiro não levar a sério o que ele disse no primeiro capítulo. Ele está dizendo, olha, preste atenção, isso significa isso, aquilo é esse. Cada elemento ele identificou. E o mar ele identificou como povos. Ele fala assim, eu vi um povo como que vidro, cristal, vi como transparentes, isto é, espirituais. O mar já estava lá. Quem é este mar de vidro? Quando você chegar lá na frente, você vai encontrar o mar de vidro do lado, os mártires do lado. Então veja, então nós temos 2 classes de salvos na eternidade. A noiva, a igreja arrebatada, e depois os mártires ao lado. Lá naquele momento eles não se mesclam, eles são distintos, eles estão em pelotões, fazem parte de pelotões dos exércitos com suas específicas tarefas e estão ali para louvarem e receberem instrução para a vinda do Senhor. Então, no capítulo 4, eu estou passando para você que o arrebatamento se dá aqui. Este é o arrebatamento da igreja. Ele diz assim, havia um trono, diante do trono um mar de vidro, semelhante ao cristal. E no meio do trono e ao redor do trono, 4 animais cheios de olhos por diante e por trás. E o primeiro animal era semelhante ao leão,
E o segundo animal, semelhante ao bezerro. Tinha o terceiro animal, com o rosto como de homem. E o quarto animal, semelhante a uma águia voando. Lembre-se dos 4 querubins, a visão de Ezequiel, são os 4 tipos do cordeiro, não é? O boi, que ele é o servo que veio para servir, o rosto de homem, ele é o filho do homem, não é isso? O leão, ele é o leão da tribo de Judá, e a águia, que representa a salvação, ele é o Salvador. Então nós temos aqui a revelação plena do ministério de Cristo totalmente realizado. Neste instante, tudo que Jesus fez, operou, está concretizado, só falta o juízo sobre a terra. Muito bem, ele diz assim, e o primeiro animal, já li aqui, e o quarto animal, e os 4 animais tinham, cada um por si, 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansavam nem de noite, nem de dia, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, e que é, e que há de vir. Há um culto, sempre haverá um culto no céu para qualquer ato, para qualquer entronização do Altíssimo, toda a celebração terá um culto de adoração ao Senhor. E quando os animais davam glória e honra e ações de graças ao que estava assentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos prostraram-se diante do que estava assentado no trono e adoravam ao que vive para todo sempre, e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criastes todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Meu irmão, ouça, esses santos, esses 24 anciãos, são humanos, por isso são chamados de anciãos. Não são anjos. Anjos não são chamados de anciãos. Esses santos que já estão na glória, eles reconhecem que eles próprios não são dignos. Por isso eles tiram suas coroas e dão ao Altíssimo todo o reconhecimento, toda a glória, toda a honra, todo o louvor, toda a adoração. Então me permita encerrar aqui dizendo o seguinte: será que você consegue ver o arrebatamento no capítulo 4? Muito bem. Quando chega no capítulo 5... havia na destra do que estava sentado, nós sabemos do livro, não é? E ninguém era digno, e aí nós sabemos que o leão da tribo de Judá que morreu é digno, enfim. E aí começa então a abertura dos selos, e conforme vai abrindo os selos, nós vamos vendo as manifestações de cada etapa da revelação. Então, eu quero dizer a você que ainda nenhum selo foi aberto. Nós não chegamos no capítulo 5, nós estamos no capítulo 3 ainda da história. Não terminou a história da igreja, a igreja continua na terra. Ela termina no capítulo 3, então nós não passamos do capítulo 3 para o capítulo 4. Ansiamos que isso aconteça. Quando acontecer, os que ficarem aqui, lembrem-se, vocês terão que morrer por amor a Cristo, por confissão, ou perecerão eternamente. Se você tiver alguma dúvida, escreva para a gente, aí tem aí como escrever, e a gente vai receber, e se possível, retornaremos alguma resposta a você. Tá bom? Deus abençoe, meu irmão, em nome de Jesus.